o mundo se despediu da mais longeva monarca britânica, a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos após uma piora de saúde. Elizabeth Alexandra Marie nasceu em 1926 e esteve no comando do trono britânico por 7 décadas. O posto foi ocupado quando ela estava com apenas 25 anos de idade, após o pai, o rei George VI, falecer por câncer de pulmão. Por mais de 70 anos, Elizabeth II protagonizou momentos marcantes na história do Reino Unido e do mundo. Ouviu falar, apresenta 10 momentos marcantes da vida da Rainha Elizabeth. Elizabeth se torna a primeira na linha de sucessão. Quando nasceu, a pequena Elizabeth tinha poucas chances de se tornar rainha. Seu pai, George, era o irmão mais novo do primeiro na fila de sucessão, o príncipe Edward. Mas o papel de Elizabeth mudaria em 1936, quando Edward, nomeado rei, abdicou do trono, para se casar com uma mulher americana que era divorciada, movimento proibido na monarquia. Assim, o pai de Elizabeth foi nomeado rei George VI e Elizabeth, então com somente 10 anos de idade e a mais velha das duas filhas do rei, se tornou a primeira na linha de sucessão. 1947, casamento com Philip. Elizabeth e Philip, que têm 5 anos de diferença de idade, se conheceram quando a então princesa tinha 13 anos, em uma visita da família real à Marinha em 1939, onde Philip servia. Os dois passaram a se corresponder por carta durante a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945, e Philip pede a mão da princesa, logo após o fim da guerra. A autorização para o casamento de ambos foi cercada de algumas polêmicas. Para se casar com Elizabeth, Philip renuncia a seu título de príncipe grego, e se torna um cidadão britânico, passando a usar a versão anglicana do nome de sua mãe, Mountbatten. Os dois se casaram em 1947 e seguiriam juntos por 73 anos, até a morte de Philip, em abril de 2021. 1953, coroação televisionada. A coroação da rainha aconteceria um ano depois da morte do pai, em 1953. Philip teve a ideia de transmitir a cerimônia pela televisão, que ganhava espaço na época, aproximando a família real da população. Assim, Elizabeth teve a primeira coroação televisionada da história. Philip se ajoelha em frente à rainha Elizabeth II em sua coroação, em 1953, para imagens, Getty Images, dentro do Reino Unido. Estima-se que 27 milhões de pessoas assistiram à cerimônia, e 11 milhões ouviram pelo rádio, mais de 80% da população. O discurso de Natal da rainha também passou a ser televisionado em 1957. Nos anos seguintes, os eventos da família real se tornaram marcos transmitidos mundialmente, com bilhões de espectadores. 1965, visita a Alemanha Ocidental. Nos primeiros anos de mandato, um dos marcos das tarefas diplomáticas da rainha foi uma visita em 1965 à então Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, lado alinhado ao Ocidente, em oposição à Alemanha Oriental, alinhada à União Soviética. Um monarca britânico não visitava a Alemanha desde 1913. Desde então, os dois países foram rivais tanto na Primeira Guerra, 1914 a 18, quanto na Segunda Guerra, 1939 a 45. Elizabeth com o presidente da Alemanha Ocidental, Heinrich Lübke, em 1965. A visita marcou 20 anos do fim da Segunda Guerra e foi vista como um reconhecimento da reconciliação entre britânicos e alemães e da volta da Alemanha como potência europeia. A rainha fez outras viagens consideradas históricas ao longo de seu reinado. Em 1957, se tornou a primeira monarca a abrir um ano parlamentar no Canadá, que é até hoje parte do Commonwealth e tem Elizabeth como rainha. Em 1986, foi também a primeira monarca britânica a visitar a China continental. Anos depois, em 1997, a ilha de Hong Kong seria devolvida à China pela Premier Margaret Thatcher. 1970, primeira caminhada entre os plebeus. Biógrafos apontam que a Rainha Elizabeth, ao longo das décadas de mandato, e do mundo em transformação que presenciou,
quebrou alguns protocolos então existentes na monarquia. Um dos mais lembrados é a instituição da caminhada entre a população, o que Elizabeth fez pela primeira vez em 1970 em uma visita à Austrália. Até então, nas visitas oficiais, monarcas britânicos somente acenavam de veículos ou a uma distância segura das multidões. Desde então, o gesto de cumprimentar a população mais de perto passou a ser seguido por outros membros da família real em visitas no exterior e eventos internos no Reino Unido. 1977 – Jubileu de Prata. A Rainha Elizabeth II completou em 1977 25 anos no trono, um marco. Em discurso, a rainha recordou uma fala que havia feito, ainda pelo rádio, quando era princesa, nos anos 1950 e antes da morte do pai, quando prometeu dedicar a vida a servir o Reino Unido e o Commonwealth. Embora esse voto tenha sido feito nos meus dias de juventude, não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Sir Robin Gillett, no Jubileu de Prata da Rainha em 1977. Na ocasião, momento de crise econômica no Reino Unido, a rainha também foi elogiada por viajar mais de 50 mil quilômetros para visitar uma série de países do Commonwealth, das Américas à Ásia e África. 2002 – Jubileu de Ouro e morte da mãe e irmã. O ano de 2002 marcou os 50 anos do reinado de Elizabeth, e após as críticas nos anos 1990, a popularidade da família real começou a se restaurar no século XXI. No mesmo ano, a rainha foi atingida por uma tragédia familiar dupla. Morreram, com 7 semanas de diferença, sua única irmã, Princesa Margaret, aos 71 anos, e sua mãe, a rainha-mãe, Elizabeth Bowes-Lyon, aos 101 anos. 1997 – Morte da Princesa Diana. Com Diana sendo altamente popular no Reino Unido e fora do país, chamada de Princesa do Povo, as sabidas desavenças entre a rainha e a princesa levaram a uma crise de imagem na família real. O ápice ocorreu após a trágica morte de Diana em um acidente de carro. A princípio, a família real se isolou no interior e não fez muitas declarações públicas sobre o acidente. Mas, diante das críticas, a rainha Elizabeth terminou tendo de voltar a Londres e fazer um pronunciamento na televisão. Bom pessoal, esse foi um resumo de um pouco do que foi a vida da rainha Elizabeth. Uma rainha que quebrou vários protocolos, tornando-se não só a rainha da Inglaterra, como uma rainha para todos nós. Deixe o seu like para nos ajudar, e se você gostou do vídeo não se esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!